Aproveitando que você está em pé, reverência a palavra do Senhor. Vamos ler. Quem achou, diga achei. Quem não achou, está ali no telão. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém? Pode se assentar. Dê um glória a Deus aí, aplauda o Senhor pela sua palavra. Nós estamos em uma manhã muito especial, uma manhã de ceia, amém? Então nós vamos falar do Evangelho de Cristo, do Evangelho da cruz, do reino de Deus, amém? Amém. Glória a Deus por isso? Amém. Quero te pedir que você me ajude, que você participe, que não fique andando, que preste atenção naquilo que o Senhor quer falar ao meu e ao teu coração nessa manhã. O Senhor me entregou um tema nessa manhã. Eu tenho um particular com Deus, irmão, que toda vez que eu estou tomando banho, Deus fala comigo. Eu não sei se você já passou por isso, mas no banho é certo que Ele fala. Aleluia. Nessa manhã o Senhor começou a falar comigo, eu estava escutando louvores, tomando banho. E o Senhor me deu um tema para essa palavra. E o tema é preparando o caminho. Aleluia. O Senhor me chamou, o Senhor te chamou para preparar o caminho, sim ou não? Amém? Qual é o caminho? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém? E aqui a palavra vai dizer sobre um homem que veio para preparar esse caminho, para trazer o arrependimento, para falar sobre aquele que viria, para falar sobre o reino de Deus. E o nome dele é João Batista. Aqui nós lemos que ele apareceu pregando no deserto da Judeia e anunciando o que dizia no profeta Isaías, capítulo 40. Voz do que clama no deserto, endireitai o caminho e preparai as veredas. João Batista, ele veio pregando sobre o reino de Deus. E queira nós ou não, o reino de Deus fala sobre arrependimento. Aleluia. Diga para alguém do seu lado, é necessário se arrepender, irmão. Todos os dias. Nós precisamos entender que o verdadeiro evangelho é arrependimento. É renúncia. É deixar o pecado de lado. É se arrepender pelas atitudes que eu cometi durante esse dia, que foram erradas, ou as escolhas que eu fiz, pecados que eu cometi, para que no dia de amanhã eu seja alguém melhor. Para que no dia de amanhã eu não peque de novo com os mesmos pecados. Porque quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós mudamos a rota, nós mudamos o caminho, nós vivemos uma conversão genuína, aonde nós decidimos deixar o pecado para trás. Amém? Amém? Mas a palavra vai dizer que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. E aquele que fala que não tem pecado, ele é mentiroso, ele já está pecando. E uma coisa que eu admiro no apóstolo Paulo é quando ele, em algumas das suas cartas, ele vai dizer que ele é um pecador. E ele vai dizer assim, de todos os homens, de todas as pessoas, o maior pecador de todos sou eu. Ele reconhece que ele é alguém falho, ele reconhece que ele é alguém pecador, por isso ele vai dizer também que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas fraquezas dele, amém? Então nós precisamos reconhecer isso, que nós somos sim falhos, que nós somos sim pecadores, e precisamos nos arrepender a todo tempo. O Evangelho de João, que ele estava pregando, preparando o caminho, nós lemos aqui até o verso 3, no verso 4 vai dizer assim: e este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel
Silvestre. Pensa num homem doido, um nome estranho, nome esquisito. Ficava no deserto, se vestia de pele de camelo e um cinto em torno dos seus lombos de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Era fácil a vida de João Batista? Não, mas ele decidiu preparar o caminho. Ele teve que se abster de uma vida normal. Ele teve que se abster de uma vida, muitas vezes, mundana. E eu quero te dizer que o evangelho é se abster das coisas desse mundo. É decidir, o que eu tiver que negar, eu vou negar. O que eu tiver que renunciar, eu vou renunciar. Mas eu vou preparar o caminho. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o caminho que eu e você, nós temos preparado para as pessoas? Qual é o caminho que nós temos preparado para a nossa família? É falar de Jesus? É falar de um caminho aonde nós vamos se entregar e morrer numa cruz? Ou nós temos preparado um caminho de um conto de fadas? Que caminhar com Jesus é paz, prosperidade, é riquezas, nada vai dar errado, vem para Jesus que já deu tudo certo. E eu quero te dizer, quando você vem para Jesus, piora. E quando você pensa que já não dá mais para piorar, vou te contar um segredo, vai piorar mais ainda. Ninguém dá glória a Deus agora. Por quê, pastor? Porque você está preparando um caminho, irmão. E esse caminho vai levar uma salvação. E não vai ser salvo só você, mas vai ser salvo toda a tua casa, a tua família. Vai ser salvo os seus vizinhos, vai ser salvos aqueles que se relacionam com você, vai ser salvos aqueles que estiverem próximo de você, porque você está preparando o caminho, falando de um Jesus que morreu para trazer salvação, falando de um evangelho, verdadeiro evangelho de cruz, não um evangelho de conto de fadas. Aleluia, você está entendendo, sim ou não? Então ele foi um homem que saiu da caixinha, foi viver no deserto, muito doido, comendo gafanhoto, olha que coisa deliciosa, e mel silvestre. Verso 5 vai dizer, então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judeia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Fala assim, o evangelho vai levar à confissão dos pecados. Eita glória. Está faltando na igreja desses dias, desse tempo, a confissão dos pecados. E a palavra de Deus é bem clara, que ela fala que nada que é feito em oculto ficará em trevas, mas ele trará a luz. Diga para alguém do seu lado, confesse seus pecados. Porque senão eles vão confessar quem você é. Glória a Deus que temos um encontro. Aleluia. Isso é muito bom e delicioso na presença do Senhor. Mas não basta só o encontro. Nós temos que decidir viver essa vida de arrependimento e de confissão dos nossos pecados. Você tem uma liderança para isso, você tem pastores para isso. Não para te julgar, mas para te ajudar. Para te ajudar ao quê, pastor? A preparar o caminho. Isso é muito lindo da parte do Senhor. Verso 7. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que tinham vindo ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
Aleluia. Esse é o principal fruto que eu e você precisamos produzir. Frutos dignos de arrependimento. Palavra revelada, palavra boa, poderosa, não é aquela que você sai daqui, uau, manto terra. É a que você sai triste falando, Senhor, eu tenho que mudar. Jesus, eu estou fazendo tudo errado. Não é desse jeito, não é assim que eu vou preparar o caminho, não é assim que eu vou ganhar a minha família para Jesus. Eu preciso mudar, eu preciso tomar uma decisão, uma atitude e fazer diferente, se necessário voltar atrás e fazer tudo de novo, voltar atrás na onde eu caí e recomeçar, porque eu quero viver o evangelho do reino de Deus, eu quero preparar o caminho para que outros possam ser salvos. Verso 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Uau! E toda árvore, pois que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Eu quero te ensinar algo sobre produzir um bom fruto. Amém? A palavra vai falar sobre o fruto do Espírito. Sim ou não? Em Gálatas 5. E aí vai dizer que é paz, longanimidade, bondade. Vai falar sobre temperança. Vai começar a falar sobre todos os frutos. E aí há algo interessante no fruto do Espírito. Diga o que, pastor? Ou você tem, ou você não tem. Então, muitas vezes a pessoa acha que está cheia do fruto do Espírito, que ela é boa, que ela tem longanimidade, que ela é tem mansidão, é tranquila. Só que, de repente, aparece uma situação que a incomoda, e aí ela perde o controle. E aí ela começa a xingar, a ofender, ou então ela não gosta de alguém, começa a falar dessa pessoa, sem ter esse controle na sua própria língua, no seu próprio eu. Então está faltando o domínio próprio, a temperança, que é ter o controle de todos os temperamentos, deixar que o temperamento de Cristo venha reinar em nós. Você está entendendo? Então não tem como eu falar, eu tenho o fruto do Espírito, só que eu sou bonzinho, mas não pisa no meu calo que o bagulho fica doido. Então você não tem. Amém? E a árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no... Outra coisa que o Evangelho nos leva, a busca do fruto do Espírito. Você está entendendo? Todos os dias nós temos que acordar e decidir morrer mais um pouco. Todo dia nós temos que acordar e decidir aprender mais um pouco. Conhecer Ele. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, todo dia nós temos que tomar essa decisão, porque isso vai gerar em nós fruto do Espírito. Porque quanto mais nós conhecemos Jesus, mais perto do Espírito Santo nós nos tornamos. Mais relacionamento com Ele nós teremos. E mais do fruto dele será manifesto na minha e na tua vida. Amém? Verso 11. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Uau! Ei, o caminho que ele está preparando é para aquele que vai batizar com fogo. E esse fogo nunca se apagará da minha e da tua vida. Ei, ele queimará todos os dias. Mas para que esse fogo continue aceso, nós precisamos continuar trazendo lenha para o altar. Nós precisamos continuar orando, buscando a presença de Deus, continuar lendo a palavra do Senhor, continuar tomando decisões que vão nos levar para mais perto de Jesus. Aleluia! Está entendendo, sim ou não? Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele.
Mas João opunha-se a ele, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus veio para cumprir a palavra, para viver o Evangelho, para ir pelo caminho que João preparou, aleluia, um caminho que ia levar até a morte, e a morte de cruz, mas que ia trazer a salvação para todos. Diga assim: a salvação é para todos, inclusive para a tua casa, para a tua família. Salvação é para todos. Jesus disse que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a salvação também é para a minha casa, para a minha família, é para os meus. Mas tudo depende de algo. Diga o que, pastor? Preparar o caminho. Nós precisamos preparar o caminho, trazer o verdadeiro evangelho do reino de Deus, trazer o evangelho de Cristo Jesus, que é um evangelho de morte, é um evangelho de renúncia. E preparar o caminho não é dizer: ei, vem comigo, que você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Vem comigo que você vai passar de ano. Vem comigo porque o que está acontecendo na minha vida é poderoso. Eu sou um homem de Deus. Não, não é isso. O verdadeiro evangelho do reino, diga assim: falar pouco de mim, não falar nada dos outros, e falar muito de Jesus. Esse é um segredo que pode mudar a tua vida, a tua história, irmão. Fale pouco de você. Como assim, pastor? Fale o que Jesus fez na sua vida. Fale de onde Ele te tirou, do lamaçal do pecado, da mentira, do engano, da prostituição. Fale o que Ele fez na sua vida, quem você era, o que aconteceu quando você encontrou com Ele. E assim as pessoas vão começar a conhecer Jesus. Assim você vai estar preparando o caminho. Só que fale pouco de você. Dos outros não fale nada. Pare de falar da vida dos outros. Amém? Fala para alguém do seu lado: para de falar da vida dos outros, irmão. Fala de Jesus. Para de falar do fulano, da ciclana. Começa a falar de Jesus. Se você começar a falar de Jesus em todos os ambientes que você entrar, eu quero te dizer que algo diferente vai começar a acontecer onde você estiver. Porque todo lugar, todo ambiente que Jesus entrou, houve transformação. Os ambientes que Jesus adentrou, houve milagres, houve salvação, houve cura, até mortos ressuscitaram. Então, todo ambiente que você estiver, que Jesus for o centro, Jesus for a principal conversa, algo vai ter que acontecer. Pessoas vão começar a ser transformadas. Porque o evangelho de Jesus Cristo é transformação, é mudança. E é uma mudança que vem através de uma decisão que Jesus disse: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. É uma vez na vida, é outra na morte? Todos os dias. Você está entendendo? E apóstolo Paulo, qual eu já citei aqui, é um cara top, que em Gálatas, capítulo 1, se eu não me engano, verso 10, ele vai dizer
que qualquer outro evangelho, a não ser a cruz, a não ser o evangelho de Cristo Jesus, ele é anátema. Ele é mentiroso, ele é maldito, ele é errado. Você está entendendo? Diga assim, o evangelho de Jesus é a cruz. Não é o evangelho da prosperidade. Não é o evangelho das riquezas. É o evangelho da morte. É o evangelho da cruz. Aleluia. E muitas pessoas hoje estão usando marketing, usando coach, para falar do evangelho falso. O evangelho em cujo destino dele é ser rico, ser próspero, ser abençoado. Deus não tem problema nenhum com abençoar a minha e a tua vida. Porque talvez você não saiba, mas nós já somos prósperos. Nós que temos Cristo Jesus alcançamos a maior prosperidade do mundo. Porque só Ele pode nos fazer completo em todas as áreas. E a prosperidade é quando você está completo, você está bem e você não está sentindo ausência de nada. Então Jesus é o único que pode verdadeiramente trazer uma prosperidade. Mas eu não estou falando de bens financeiros, irmão. Eu estou falando de uma vida de paz. Diga assim, uma vida shalom. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Esse Jesus tem essa vida para nos dar, mas Ele vai nos ensinar que não é sobre isso. É sobre preparar o caminho. É sobre levar outras pessoas a tomar essa decisão de cruz, de seguir a Jesus, de negar a si mesmo, de todos os dias, como a canção do Thales dizia, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as tentações vêm e me chamam, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Então essa é a escolha que nós devemos fazer todos os dias, irmão, porque o evangelho não é um mar de rosas, não vai ser todo dia que vai dar certo, não vai ser todo dia que vai dar bom, na maioria das vezes vai dar errado para depois dar certo. Você está entendendo? Só que as pessoas não querem ouvir isso. Elas querem ouvir que elas vão ser ricas, milionárias. Elas querem ouvir que Jesus veio para transformar a vida delas e tirar elas do fundo do poço e levar lá para sentar na mesa dos príncipes, dos reis. É isso que elas querem ouvir. Mas não é sobre esse evangelho que Jesus veio pregar. Porque Jesus vai dizer assim, que é mais fácil um camelo passar no fio da agulha do que um rico entrar nos céus. Diga para alguém do seu lado, cuidado, irmão. Porque talvez você está querendo ser rico e não vai conseguir passar no fio da agulha. Você está entendendo? E olha que coisa louca. João, esse cara que absteu de todas as coisas, foi morar no deserto, comendo gafanhoto, bebendo mel silvestre. Jesus vai dizer algo sobre ele. Lucas, capítulo 7, verso 28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João o Batista. Que coisa poderosa. Tinha vindo Moisés, Elias, Eliseu, tantos homens de Deus, tantos profetas. E Jesus vai dizer que entre os profetas, nascido de mulher, não tem profeta maior do que João Batista. Você está entendendo? Para Jesus ele foi o top one. Só que ele vai dizer, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ele vai dizer, quem quiser ser o primeiro, sirva a todos. Ele vai dizer para Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés,
eu te servi, você não tem parte comigo. Porque a palavra vai dizer que ele veio para servir, não para ser servido. E a geração de hoje, ela está na contramão, ela quer ser servida. Ela quer os melhores lugares. Você está entendendo? Seja um profeta de Deus, diga para alguém que está do seu lado, você veio para servir. E não para ser servido. Fala para a pessoa, então começa servindo. Aleluia. Esse é o evangelho, irmão. Esse é o caminho. Ser servo. Esse é o caminho. Deixar as coisas desse mundo, dessa terra. Esse é o caminho. Renunciar ao pecado. Esse é o caminho, parar de olhar para as coisas dessa terra, buscando riquezas. E começar a entender que Ele é dono da prata, Ele é dono do ouro. Não há nada impossível para Ele. Ele levanta quem Ele quer e abate quem Ele quer. Ele cura quem Ele quer, Ele liberta quem Ele quer, Ele ressuscita quem Ele quer. Não há nada impossível para o meu e para o teu Jesus. Então prepare esse caminho para que outras pessoas possam o conhecê-lo. Como você tem preparado o caminho na sua casa? Querendo ser servido por todos? Ser o melhor? Eu sou o que banca, eu sou o que faz, eu sou o que acontece. Eu estava ministrando um culto de homens esses dias, e eu dei um testemunho falando sobre algumas desavenças que eu tive com a minha digníssima esposa, linda, mulher de Deus, se estiver me ouvindo aí. E baixinha é brava, irmã. Sim ou não? E aí, Vinícius, é ou não é? E aí, tivemos uma discussão, e aí eu fiquei muito bravo, querendo estar na razão, e me afastei, saí da cena, porque eu sou muito calmo, tranquilo, mas quando eu fico bravo, saio de baixo, saio de cima, saio correndo. Então, para manter o fruto, eu prefiro me afastar. Amém? E aí, eu fui falar com ela depois, só que antes disso, eu fui falar com Deus, orar, me arrepender, ter discutido, ter ficado bravo, ter achado ruim. E aí o Espírito Santo me falou algo, ele falou, a culpa é sua. Você mandando. E eu não, Senhor, mas é ela que é isso, ela que falou isso, ela que aquilo, como assim? O Espírito Santo, a culpa é sua. Aí eu, como assim? Aí o Senhor falou, se você deixou chegar nessa situação, no nível que chegou, foi por sua culpa. Aí eu fui lá, depois que me acalmei, eu quero conversar com você. Ela, tá bom, fala, você já vai vir falar que eu estou errada, que não sei o que e tal, que eu te conheço. Aí eu peguei e falei assim, ó, só queria te pedir perdão e te dizer que se chegou na situação que chegou nessa discussão, a culpa é minha. Mas ela, como assim a culpa é sua? Eu falei, a culpa é minha. Eu, antes de discutir, eu já deveria ter tido uma atitude diferente, eu deveria ter te entendido, deveria ter mudado a conversa, deveria ter feito alguma coisa. Só que eu não fiz, então a culpa é minha. Que haja em mim e você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque Ele tomou a responsabilidade para si. Ele tomou a culpa de toda a humanidade. E muitas vezes nós, em todo tempo, a única coisa que não aceitamos é ser culpados. Você está entendendo? Sim ou não? Mas Jesus já se fez culpado por você. Então, muitas vezes na minha e na tua vida, nós vamos ter que tomar as rédeas e falar, o culpado sou eu. Para que isso possa trazer o reino de Deus para o teu ambiente, para a tua casa, para a tua família, para que você possa manifestar Jesus aonde você estiver. É melhor você ser culpado e Jesus sair como lindo na situação,
Ou você ser o lindão e Jesus, o sacrifício dele não ter valido nada por você? O que é melhor, igreja? Diga assim, melhor é Jesus. Você está entendendo? Então João veio para trazer, para preparar o caminho para esse evangelho. Por isso Jesus vai dizer que ele foi o maior dos profetas, porque ele não pregou de si mesmo, ele não falou de si mesmo, ele falou sobre Jesus. João capítulo 1, verso 19, diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou, eu não nego, confessou, eu não sou o Cristo. Amém? E perguntaram-lhe, então que és tu, Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de si mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E o que tinha sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Ele reconhecia quem ele era. E ele entendeu de quem ele estava falando, de quem ele veio preparar o caminho. Essas coisas aconteceram em Betábara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba, e repousar sobre ele. E eu não o conhecia. Mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aleluia. João, em todo o tempo, ele estava falando de alguém que viria. Talvez você não saiba, mas nós estamos fazendo a mesma coisa. Ele já veio, mas ele vai voltar. Nós temos que falar sobre alguém que vai vir, que vai voltar. Você está entendendo? Nós temos que preparar o caminho para revelar esse Cristo, para que outros possam conhecer esse Cristo que cura, que sara, que liberta, que transforma, que restaura, que muda a história, que muda destinos. Alguém precisa ter um caminho preparado para chegar até Ele. E esse caminho vai ser preparado por mim e por você. Vai ser preparado pela minha e a tua entrega, a minha e a tua renúncia. Vai ser preparado quando as pessoas começarem a ver Jesus em mim e em você. Quando nós começarmos a pregar um evangelho de arrependimento, de mudança, de transformação, de salvação. Porque depois que passa tudo isso e Jesus é batizado por João Batista, a palavra vai dizer que ele começa a proclamar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa, na verdade, é a palavra central
Esse é o verdadeiro evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, se eu não me engano, ou 2, que nós somos uma carta aberta, para que outros possam ler. Você está entendendo? Então essa carta, ela está preparando o caminho. As pessoas têm que ler essa carta aberta que somos eu e você, e enxergar Jesus nela, e reconhecer Jesus nela, e entender que é necessário ir até Ele, é necessário correr para Ele, é necessário se arrepender pelos seus pecados, e só vai encontrar salvação e transformação nele. Aleluia! Assim nós estaremos preparando esse caminho. Se coloque de pé, por favor. Você entendeu, igreja? Hoje as pessoas estão preparando o caminho para si. Estão preparando o caminho para ser reconhecido. Estão preparando o caminho para ser ricos. Estão preparando o caminho para ser famoso, para ser um influenciador, preparando o caminho para ser reconhecido no YouTube, nas redes sociais. Mas o Senhor ainda está levantando uma igreja. Ele ainda está levantando homens e mulheres nesse tempo, que vão dizer: não, não olhem para mim, eu não sou o Cristo. Olhem para Ele, porque tudo foi Ele quem fez. Olhem para Ele, busquem Ele, porque foi tudo Ele que me deu. Olhem para Ele, busquem a Ele, porque foi Ele que libertou a minha casa, a minha família, que transformou a minha vida, a minha história. Foi Ele que me deu a empresa. Não é sobre o que eu sei, não é sobre o meu network, não é sobre o que eu sei falar, mas é sobre aquilo que Ele fez na minha vida e aquilo que Ele quer fazer através de mim e de você. Porque eu preciso preparar o caminho para Ele. Ei, corre para Jesus, porque Jesus vai transformar a tua história. Ei, corre para Jesus, porque Ele vai salvar a tua família. Ei, corre para Jesus, porque Ele pode também mudar a tua vida financeira. Ei, corre para Jesus, porque Ele quer fazer de você um empresário, para que as nações reconheçam Ele através da obra missionária. Ei, corre para Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe evangelho sem a cruz. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem morte. Não existe evangelho buscando seus próprios interesses. Não é esse evangelho que João veio preparar o caminho para ser pregado.